Olá, muito bom dia. Aqui iniciando mais um webinar ao vivo diretamente dos escritórios da Micro Focus Brasil aqui em São Paulo. Meu nome é Ricardo Lima, sou engenheiro de vendas da Novell e hoje nós temos um encontro rápido para falarmos sobre mais um assunto referente a migrações. Quero agradecer antecipadamente aí a presença de todo mundo que se registrou e que está conectado no momento. Hoje adicionamos um capítulo na migrações da Micro Focus, que são as migrações para Azure, para Microsoft Azure, Azure. Muito mais fácil com a Micro Focus. Por quê? Nuvens públicas, né, no caso, elas são um pouco mais, possuem um pouco mais de detalhes que usuários, né, clientes clássicos de infraestrutura hoje não conseguem se adequar. E a gente consegue fazer uma transição fácil para isso. Né? Para quem não conhece o PlateSpin Migrate, ele já faz migrações que a gente chama de Any-to-Any. É migração de qualquer lugar para qualquer outro lugar, desde que tenha rede, né, interconectando esses sistemas. Então, se você tem uma máquina física e quer ir para nuvem, ou para um hypervisor, ou para outro tipo de infraestrutura, ok. Você está virtualizado, quer mudar de tecnologia, também dá. Você está em nuvem, quer sair dela, ou quer ir para a nuvem de qualquer outra infraestrutura, também dá. Então nós temos aí, habilitamos prestadores de serviço, parceiros, integradores, clientes a terem aí uma ferramenta na sua caixa de ferramentas aí, ter uma solução na sua caixa de ferramentas que permite ter essa desassociação de tecnologia, não ficar mais dependendo de ferramentas que o próprio hypervisor entrega, certo? E como que funciona esse novo capítulo para a nuvem? Para Azure, nós habilitamos essa opção, tá, de migração, porque como na Azure nós não temos acesso, é uma plataforma como serviço, então nós não temos acesso ao hardware, não temos acesso ao Hyper-V que roda por baixo, então como manipular? A máquina já nasce criada, então como que a gente migra? Não tem problema. Nós incrementamos nossa tecnologia já usando o código famoso da Microsoft para cópias e habilitamos a conversação com a nuvem via API. Com isso, nós conseguimos automatizar algumas ações onde nós entregamos para quem está migrando novos horizontes para poder migrar aí. Por quê? Hoje, quando você assina, né, Azure e cria conta, você tem a opção de usar os templates, pronto, os templates que já existem no Marketplace, ou criar um servidor do zero e fazer a migração do jeito que você acha melhor. A própria Azure tem umas ferramentas de migração para Active Directory, SQL, Exchange, só que, e aquelas ferramentas que você, na verdade, aplicações, servidores com uma grande quantidade de dados, uma aplicação que não é muito usual, sistemas de nota fiscal eletrônica, ERP, CRM, servidor de arquivos, que trabalham com grande volume de dados, consequentemente com muitos usuários conectados, janela curta de espaço, então você precisa de alguma coisa para automatizar isso, não desligar serviço, copiar o disco e enviar. Então nós habilitamos a migração para Azure justamente pelo momento que vive hoje nuvens públicas, né, um investimento que a Microsoft fez aqui no sul do nosso país para entregar isso localmente, né, cobrando em reais, e todas as facilidades do time da Microsoft Brasil, né, hoje. E a comunicação aí como se fosse migrando classicamente para VMware, Hyper-V, local, Citrix ou Linux, ok? E o porquê de usar uma ferramenta de migração? Todo mundo fala, mas não dá para migrar manual, não serve manual, não dá para ser feito. Dá. Se você tiver uma máquina para migrar e tiver cabelo para arrancar ainda,
Aqui a gente está falando de sistemas corporativos, não estamos falando de nada doméstico. Sistemas corporativos pressupõem que você está lidando com vários usuários que vão ficar bem nervosos se você tiver problemas e, consequentemente, queda de produtividade, queda de faturamento. Então, aqui são para sistemas sensíveis. Migrando classicamente, você tem um grande índice, né, de paradas e erros. Por quê? Para você fazer a migração clássica hoje, você tem que parar o serviço, migra, testa. Não deu certo? Ok, você vai lá e volta ao ambiente normal e depois eu testo de novo. Ou a kamikaze, que é onde você migra e já testa, já colocando em produção, e aí, se não funcionar, o que você faz? Apesar de hoje o mundo virtual ter uma compatibilidade muito alta, é difícil hoje você ver em ambiente virtual tela azul, tela verde no Linux. Hoje os drivers eles são muito bem desenhados, muito bem homologados para o hypervisor, né, para os principais hypervisors hoje de mercado. Mas e uma máquina física? Como é que funciona para você migrar direto para Azure? Dá ou não dá? Sem uma solução dessa. Então, Complete Spin, que é aqui, qual que é o X da questão? É você diminuir a sua janela de parada. Como? A migração, né, a cópia dos dados e os testes, eles serem totalmente a quente. O que isso significa? Você deixa a produção, copia isso para Azure direto lá na sua subscrição, na sua assinatura já previamente cadastrada, copia, testa, sobe outra rede, né, para não dar conflito com o que já está em produção, e faz toda a sua homologação à vontade, sem pressa, sem, oh meu Deus, o ambiente está parado. Faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ok, na sexta, todo o comitê de migração aprovou os testes, certo? Aí você, simplesmente, na janela do final de semana, você já vai migrar, fazer uma nova cópia. Lembra que há um diferencial, certo? Se você parou na quinta ou na sexta, para o sábado tem novos dados. Você já vai para essa migração sabendo o que vai encontrar. Não já vai funcionar, eu preciso alterar X, Y, Z. Então, além de você ganhar a velocidade na migração, você ganha um tremendo índice aí de tolerância para falha, porque você já previu tudo isso nos testes anteriores. Por isso que existem testes. Problemas podem dar? Pode. A gente está mexendo aqui com múltiplas tecnologias, múltiplos ambientes. E dentro desses múltiplos ambientes você tem múltiplos sistemas operacionais e, junto com isso, múltiplas aplicações. Então já verificou aí pela estatística quantos tipos de problemas já podem dar. Então mitigar isso ao decorrer sem paradas é uma chave importante para você reduzir o custo total do projeto. Bom, então as vantagens a velocidade, é escalável, a gente atende aí múltiplas migrações ou uma só, você consegue agendar as migrações, configurar cada um diferente. Tá? Automação também, porque alguns trabalhos manuais envolvem instalação de tools, instalação de mudança de IPs, precisa executar aquele scriptzinho maroto, tudo isso a gente consegue automatizar. E o menor risco, porque o downtime ele só vai acontecer no momento da migração, né, no momento da virada, na hora que ele vai copiar os últimos blocos. Então, se você tem um sistema que é muito utilizado, você pausa isso daí só no momento de virar para você não ter aí uma inconsistência de dados. Né? Um último usuário editou alguma coisa no ambiente antigo, né, do que na Azure. Então, esse gráfico, né, mostra muito bem isso, que todo mundo se beneficia. Então, tempo gasto no projeto, você consegue migrar mais máquinas usando uma menor quantidade de tempo do que você fizesse manualmente. Por esses motivos que a gente já falou até agora. E quem se beneficia com tudo isso? Cliente final, o que está sofrendo com a migração, vai se beneficiar muito. Por quê?
Menos dor de cabeça, menos risco, mais previsão, que é umas coisas mais difíceis hoje em tecnologia, são previsões. Né? Se nem previsão de tempo funciona direito, muito mais na TI. Por quê? Como envolve múltiplas tecnologias e múltiplos usuários, você tem muitas áreas trabalhando junto e mãos diferentes trabalhando, a chance aí de você escorregar em algum passo é alta. Então, você melhora aí a previsibilidade para o usuário. Ganha o parceiro, né, quem está prestando o serviço, por quê? Ele vai gastar menos tempo, né, de mão de obra nisso, menos tempo cozinhando o cliente praticamente, menos janelas de final de semana. Se a gente tiver com profissionais alocados nisso, hora extra de madrugada, deslocamento, hotel, tudo isso coloca na conta de quem? Na conta do cliente final. Né? Então, o parceiro se beneficia ou com custos menores para aumento de margem ou com custo menor total do projeto para ganhar aí competitividade. E ganha também a Microsoft, porque ela tem mais um método aí de entrega de serviço do que simplesmente, ter que criar o que já tem pronto aqui e usar as ferramentas que a gente tem. Não precisa usar a ferramenta do que já tem. Migra a máquina inteira. Né? Literalmente nós vamos, se você quer mudar de bairro, né, eu estou no meu bairro aqui, quero ir pro condomínio fechado da Azure, não precisa comprar uma casa nova e remobiliar. Você simplesmente compra só o terreno, nós entregamos um caminhão que leva a sua casa inteira, né, do jeito que está. Você não precisa aí ter muita mudança no seu dia a dia. Tá? Então essa é a abordagem que a gente tem hoje. Tá? Para Azure, como uma nuvem, uma plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, nós temos alguns pequenos ajustes em relação à migração clássica hoje, né, sem ser para a nuvem. Então tem que ter algumas coisas já prontas no momento que for migrar. Uma conta ativa, obviamente, na Azure, conta ativa funcionando com os usuários, uma subscrição já configurada, que é onde você vai guardar as máquinas. Você pode ter mais de uma subscrição? Pode. Eu tenho um infográfico daqui a pouco que a gente mostra isso. Tá? Uma subscrição onde a gente vai colocar as máquinas, onde vai ser cobrado essa carga de utilização pela Microsoft. O Application ID, ele é criado dentro dessa subscrição também. Na verdade, um usuário habilitando, né, a API da Azure a se comunicar com essa subscrição. Também precisamos de um usuário criado no Active Directory da Azure, ok? Uma rede, uma subnet configurada e um VPN site-to-site. Já explico como é que é esse VPN site-to-site, se é obrigatório ou não, como é que faz, nunca ouvi falar, a gente já fala. É recomendável que o servidor esteja na origem, justamente para evitar soluços na rede no momento da cópia. Porque um soluço de rede ele é melhor contornado no envio, não no recebimento de informação do cliente. Então aí é recomendável que o servidor esteja lá no cliente, tá? Não é possível instalar nada no cliente, tem que instalar o servidor para fazer a migração direto na Azure, a gente pode configurar e testar, garantir link, que esteja tudo com os conformes, aí não tem problema. Tá? Então aqui mostra o infográfico, eu fui bem tendencioso. Isso aqui é um PowerPoint bem meia boca, né, quadrado, colorido, que mostra a relação entre a conta, a subscrição, a instância e o Client ID. Então, você pode ter somente uma conta, né, ou pode ter mais, mas a entidade máxima é a conta. É aquilo lá que você põe o login para logar no portal do cliente. Dentro da conta podem ter várias subscrições, ok? Você pode ter uma, duas, três, centenas de subscrições, porque cada uma pode ter uma cobrança separada, alguma classificação de SLA ou de disponibilidade diferente e cobrando para áreas diferentes. Tá? E dentro de cada subscrição, você pode ter várias instâncias, ok? E o Client ID, na verdade, é a habilitação que o usuário administrador dá na conta
para uma aplicação externa se comunicar com a conta, ok? Então, essa é a relação aí subscrição-conta. A rede, que é obrigatória, ela precisa porque a gente precisa se engatar numa rede, obviamente, para poder depois criar automaticamente outras coisas. Então, uma rede já com a subnet que nasce e uma segunda, que é o que vai ser da máquina, é requerido dentro do Resource Group, ok? E o Resource Group, ele pode ter também aí a parte de storage, né, que é o Resource Storage, e pode ter o Resource Group da própria instância. Não é obrigatório, tá, ter isso. Já cadastrado, já feito, nós conseguimos automatizar isso. O único impeditivo é que, se for delegado ao PlateSpin Migrate já criar o Resource Group, ele vai colocar o prefixo PlateSpin Migrate e um código, um ID do lado. Se você já quer renomear, já criar com todas as configurações já separado, ou isso já existir, né, você pode migrar para uma Azure que já está totalmente populada, não tem problema. Tá? Mas, se você não criar, a gente cria para vocês. A própria ferramenta cria. Ok? E o storage, para Resource Group, ele pode ser criado antes também. Então, você tem o Storage Group dentro de uma Storage Account, que dentro pode ter um container, e dentro do container você guarda aí as VHDs. Tudo isso também pode ser automatizado, lembrando, igual eu comentei, que isso vai ser criado aí com um nome, né, com prefixo e um sufixo aí automatizado pela solução. Você tem que renomear depois aí para, se você quiser alterar. Aí vocês perguntam, Ricardo, mas automatizado como? Porque como que você pré-cria as máquinas? Dentro do Azure, da Azure, você tem uma função chamada Programmatic Deployment. O que isso significa? Você tem templates prontos no Marketplace que podem ser cobrados ou não. Nesse screenshot que vocês estão vendo agora, é o template do próprio PlateSpin Migrate, tá? Replication Environment. Ele está com custo zero hoje, então ele não onera aí quem já for cliente, nem os futuros. E ele, dentro dele, é uma ISO que possui um Pre-Boot Environment. Na verdade, ele é um pequeno Linux customizado da própria Novell, onde na hora que ele vai ser carregado, ligado, ele vai receber os dados, tá? Gravar e criar a máquina automaticamente para você. Então, o Programmatic Deployment, que é ativado na assinatura, tá? No portal, ele permite, então, que você crie aí 5, 10, 15, 20, 30 máquinas automaticamente, sem ficar criando uma por uma. Tá? Aí você escolhe para onde que Resource Group que isso vai. Ok? Aí depois que você criou toda a sua infraestrutura na Azure, eu tenho lá conta, subscrição, ativei o Client ID, todas as informações são portadas para a administração do Migrate e ela vai ser cadastrada como um container. Tá? O que isso significa? Que nós vamos mostrar para o Migrate que nós temos uma conta e uma subscrição e um Client ID prontos para receber a migração. Tá? Então, aí, o Subscription ID e o Client ID, que no portal novo da Microsoft que foi atualizado é Application ID, tá? Isso vai ser alterado depois. E username, senha e a região, tá? Aqui está no oeste dos Estados Unidos, mas se quiser tem o Brasil South, que é a data center hoje que a gente tem disponível no Brasil. Depois que você colocou isso, clique em adicionar, já está pronto para receber a máquina, tá? Aí vocês me falaram, mas como que faz então para VPN, que você ia comentar? A partir desse momento, o que pode ser feito? É simplesmente a configuração de uma VPN site-to-site com a API da Microsoft. Hoje é feito isso facilmente por PowerShell. Tá? Tem templates lá, manual, um cookbook direto no TechNet ou no próprio manual nosso, onde pelo
PowerShell, ou você pode fazer inclusive com outras tecnologias, se você tiver appliances VPN, onde você tem as informações para como fazer uma VPN direto na API. Por quê? Essa VPN configurada com a Azure vai ser uma VPN direto para sua subscrição. Então tem um canal direto, cliente, conta da assinatura do cliente na Azure. Tá? Então aí você tem um canal direto, por quê? Nós sabemos aí para as portas para migrar, elas não são convencionais, justamente por causa da Microsoft. Né? Se a gente vai falando só de Linux, ok, mas a Microsoft nós temos aí a parte de RPC, de COM, LDAP, DNS e outras portas, inclusive algumas são dinâmicas, que acabam dificultando você criar as exceções do firewall, etc. Então, para evitar expor a máquina na internet, o VPN site-to-site com a API da Azure é o mais seguro e recomendado. Tá? Depois, então, que foi cadastrado e feito a VPN, simplesmente é dado um OK, tá? Para colocar as informações da máquina ser migrada. Aqui, como você pode ver, eu estou colocando o IP de uma máquina, as credenciais, depois a replicação, o nível de compressão que essa máquina vai ter. Por exemplo, se vocês quiserem zipar o conteúdo aí on the fly para reduzir o tamanho dos dados a serem migrados. Se você vai trabalhar com controle de banda. E depois as informações mesmo de hardware. Vocês verificam aqui, eu vou pintar aqui para vocês. Vocês verificam aqui, ó, que a instância, o tamanho da instância lá na Azure, são por letras, né? Classificação A, D, E, C, você tem vários tipos e os números. Então, o Migrate já vai fazer uma correlação sempre arredondando para mais. Então, essa máquina que a gente migrou, arredondando para mais, dá um nível A3 básico. São 4 cores, 7 GB e 8 discos de dados. Nada impede de vocês clicarem na lista suspensa e escolher uma outra classificação. Tá? Depois vocês escolhem o nível de replicação. Deixa eu colocar aqui. O nível de replicação, a rede de replicação, desculpa. Qual que vai ser autorizada para fazer replicação e os discos a serem migrados. Tá? Aí vocês escolhem aqui, ó. Vou migrar um, vou migrar outro. Tá? Escolheu tudo, basicamente as informações. Eu quero mudar particionamento, eu quero trocar de um volume para outro. Ok, esse é o momento para vocês fazerem as mudanças. Tá? E depois disso prosseguir com o Wizard. Ele vai copiar e vai te entregar aí a máquina pronta, migrada, com as informações. Como vocês podem ver aqui, né, migrado por Resource Group designado, nome do computador também que você pode escolher, o IP público que tem, a VNet escolhida e o tamanho que ficou. Tá? Tudo isso já pronto para ir para você fazer seus testes ou depois mandar para produção. Ok? A matriz de compatibilidade é um pouquinho diferente, por quê? Por limitações da própria Azure, que recebe aí uma gama limitada com razão para manter aí a disponibilidade do ambiente, para não aceitar, por exemplo, Linux 10, por exemplo, ou 9, que não tem suporte na nuvem deles. Então, Windows a partir de 2008 R2, tá? 2016 ainda não, e Linux só Red Hat e SUSE, na versão 7.1.6.7, dos vermelhinhos, e nós dos verdinhos do SP3 e SP4 do 11. O 12, por enquanto, também não. Ok? O licenciamento é o mais simples possível, por servidor migrado. Tenho 10 servidores para serem migrados, 10 licenças. 20 servidores para migrar, 20 licenças. E assim por diante. As licenças, elas permitem replicações ilimitadas, ou seja, numa mesma máquina você replica ela um mês inteiro, faz testes o quanto você quiser para depois migrar em definitivo, não são cobrados. Você tem um ano, tá, de suporte de manutenção 24/7 incluso,
Tá? E tem a opção de incluir Capacity Planning para vocês terem aí uma consolidação mais efetiva. Por quê? Por exemplo, você foi identificado lá, não sei se vocês viram no screenshot, que precisa de 4 CPUs, 8 GB de RAM, etc. Com a ferramenta nossa de Capacity Planning, você consegue analisar o uso real e às vezes até diminuir esse uso de hardware na Azure ou em qualquer outro tipo de migração. Então ajuda vocês a reduzirem mais o custo ainda. Ok? Bom, gente, isso era o objetivo para hoje. Adicionar aí a nova feature do Migrate, que é a migração para Azure. Tenho também uma novidade que em fevereiro de 2017, já nesse ano, nós habilitamos também a feature para migrar para Amazon. Tá? Então espero aí que eu tenha sido claro aí. Se alguém sentir uma dúvida, pode mandar um e-mail, fique tranquilo. A gente responde com o maior prazer. E pode me procurar também para análise aí de oportunidades, ambientes, arquitetura. A gente aí tenta desenhar o melhor para o cliente final. Bom, então eu que agradeço aí todo mundo pela presença aí. Tchau, tchau.